Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá, amigas, olá, amigos. Muito boa tarde. Estamos de volta com o nosso Disruptcast. Hoje vamos ouvir nosso amigo querido Alessandro Zeni, que vai nos falar se é possível que as máquinas tenham consciência. Boa tarde, Alfredo. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, gente. Boa tarde, Zeni. Né? Ninguém melhor que o Zeni para falar sobre a consciência das máquinas. Acho que o Zeni é o nosso sinecura aqui, né, do mestrado em Direito da Univel, e tem respaldo de conhecimento sobre o tema, né, sobre esse diálogo, né? Esse é um diálogo entre a ética e a tecnologia. Boa tarde, Zeni, seja muito bem-vindo. Boa tarde, mestre Alexandre, mestre Alfredo. É uma honra estar me apresentando aqui no podcast, no Disrupt, e trazendo algumas informações interessantes que fazem parte do nosso diálogo no mestrado Direito da Univel, né? Temos aí uma preocupação enorme. A tecnologia, ela vem como o corifeu, o apogeu da técnica, algo que já preocupava os filósofos do início do século XX, e, de alguma maneira, o direito também vem observando uma espécie de transmigração, né, de funções humanas para funções maquínicas, né, os algoritmos, e tudo que se discute na atualidade é se essa nova singularidade, né, já colocada aí à guisa de um Big Bang, poderia produzir consciência em máquinas, né? Isso responderia a muitos problemas, como, por exemplo, do juiz natural, a possibilidade de as máquinas decidirem, fundamentarem decisões, enfim, sentenciarem. Esse é o mogórdio que se coloca aqui no âmago da questão. O Zeni, mas vou direto ao ponto, mas tu acha que o direito dá conta da tecnologia? E o que ele faz com um componente humano? Né? Essa é uma pergunta, mas e uma reflexão. Querendo ou não, né, nós somos, digamos assim, cobaias, né, de novas tecnologias, inclusive dentro dos tribunais, mas fora da tecnologia, nós também somos, digamos assim, o cidadão, né, as pessoas em carne e osso, vamos dizer assim, vítimas da questão temporal, porque o julgador, em causas repetitivas, em análises de juros e correções monetárias, em contratos bancários, por exemplo, né, ele é humanamente incapaz de dar uma resposta satisfatória a cada um de nós, né? Como é que fica esse paradoxo? É extremamente interessante seu questionamento. Primeira observação, que eu sou um perspectivista, tá? Então, dentro da minha perspectiva, ancorada em doutrina, filosofia, né? E até em alguns juristas, o ser humano é prodigioso, ele é muito mais rico que a tecnologia, não é? Então, eu acho que o Nicoleles tem alguma razão, né? O nosso professor neurocientista, que não é prêmio Nobel porque é brasileiro, mas é uma genialidade, e ele, inclusive, discute se haveria mesmo uma inteligência na inteligência artificial, né? Porque isso é um grande banco de dados que vai sendo alimentado e etc.
A questão toda, Alfredo, me parece que é o cenário da modernidade, né? Nós, apesar de falarmos em hipermodernidade ou pós-modernidade, nós ainda estamos seguindo aquele roteiro. Ciência, né, que substituiu a filosofia com seus métodos analíticos, e na tecnologia um método de lógica simbólica muito forte, 0, 1, tudo é binário. Não vou me atrever a falar em tecnologia quântica, né, computadores quânticos, que daí isso transcende muito o meu conhecimento. Progresso, a ideia de que há uma espiral, né, evolutiva, progressiva, que levaria a sociedade aos píncaros da glória, né, com muita abundância, isso seria o coroar da história humana, e o economicismo estatístico, né? As estatísticas, os dados, as métricas, os scores, tudo isso foi alimentado por dois pensamentos basilares, do Francis Bacon e do Descartes, que era o pai do método, né? E nós chegamos onde chegamos, nós chegamos no apogeu, né? E assim, no início do século XX, a filosofia já começa a desconfiar da ciência, né? O Heidegger, ele vai, assim, para resumir bem, ele vai alcunhar um termo Gestalt, né? Uma máquina instrumentalizadora que faz com que todas as coisas, inclusive seres humanos, se tornem meios para atingir determinados fins que não seriam propriamente os fins humanos, né? Seriam os fins da própria máquina, na visão do Heidegger, energia, né? Riqueza, economia, isso ele chama de instrumentalidade da razão, ele, o Habermas, a teoria crítica do direito, e etc., da sociedade. E o direito nisso tudo, né? O direito que vem com a proposta de proteger a dignidade, de ressaltá-la, emancipar o ser humano, né, naquilo que ele tem de frágil, e através da linguagem da justiça, ele desenvolveria um sistema, né, a partir do que faria uma boa divisão de bens, talentos e oportunidades, resguardando a todos uma condição emancipatória de vida. Mas o que a gente vai observando é que essa Gestalt, essa máquina, que parece uma máquina de sacrifício, como diz o Agamben, ela enleou também o direito, né? Ela em última análise, ela sequestrou, capturou a condição humana, os seus valores, inclusive o valor da justiça, e nós estamos predados. E a tecnologia é o ponto máximo dessa máquina, porque a tecnologia trabalha com um binômio que ele parece inconciliável, mas ele é muito interessante. Ele faz uma métrica, né? Então, é um mundo fragmentado, medido, criado como um protótipo, e isso vai sendo levado ao infinito. Então, isso tudo associado à ideia de eficiência, e o CNJ mostra bem isso, né? Eficiência nos números, nos dados, na produção eliminação de processos, produção de sentenças, as estatísticas, e o ser humano está doente. Em última análise, é isso que aconteceu, né? Isso provocou um frenesi, estamos ansiosos, estamos deslocados na nossa condição, a natureza e a natureza humana, todos fomos predados por esse modelo, e eu acho que a gente tem que repensar. Se você colocou que é necessário, me perdoe, está alongando, né? Se é necessário, a gente não pode, né, abdicar da tecnologia nesse momento, ela tem coisa muito boa, ela é mais prática, mais eficiente, mas ela retira a condição humana do seu eixo, né? É necessário repensar todo esse modelo. Esse é um modelo de padronização, é o que a Agamben chama de dispositivação, dispositivo, captura, né, da condição humana.
Alessandro, me fala uma coisa. Em que medida nós não nos aproximamos um pouco, e voltando na história, quando nós tivemos a primeira Revolução Industrial e nós tínhamos o grande receio das perdas de postos de trabalho, nós receávamos que a tecnologia daquela época iria prejudicar demais as pessoas, porque iria tirar postos de trabalho, os robôs e etc. Em que medida hoje nós não estamos um pouco preocupados, fundados talvez os mesmos, ou em alguns filósofos que naquele momento histórico diziam isso, em que medida nós não estamos talvez um pouco assustados, olhando para o passado? E que, na verdade, se nós olharmos hoje para a nossa vida, sem aquela revolução, nós não teríamos condições de viver. Então, a pergunta nós temos condições de desafiar todo esse problema que você acabou de revelar e trazer uma natureza humana mais fortalecida do que a natureza da máquina, para a gente continuar nesse processo de tecnologização, que nós precisamos da tecnologia, não tem jeito. E, respondendo bem objetivamente a pergunta do podcast, para que o nosso público possa nos entender, é possível, na sua opinião, que uma máquina tenha consciência? Bom, vamos lá, mestre Alexandre. Eu sou um advogado que milita no mundo do trabalho, né? Hoje está em discussão a jornada reduzida, sem a redução dos salários, né? Eu acho que isso tem implicação direta com o mundo da tecnologia, né? Há uma ameaça do trabalho morto e a substituição do trabalho vivo, né? Seres humanos que seriam colocados aí no plano do metaverso para se divertirem nas máquinas, né? Há quem cria aí o Homo Ludens, né? O homem que se diverte, porque não haverá mais trabalho. Essa é uma perspectiva de alguns filósofos. O Harari fala isso, né? Yuval Harari. Nós temos uma premissa, Alexandre, nós partimos da ideia da felicidade, eudaimonia, né? A ideia dos gregos, né? Seres racionais que buscam a felicidade. Os orientais, eles trabalham com a ideia de experiência no sofrimento, né? Você tem que experimentar o sofrimento e aí vai criando as regras da vida, né? Não existe um pré-aporter, regras prontas ou antepostas que possam direcionar os caminhos. Eles criam as regras ao sabor desse sofrimento na experiência. Eu acho que nós estamos passando por momentos de muita tragédia, Alexandre. O problema maior é que, como seres racionais, penso, logo existo, ao invés de termos uma outra reflexão, eu sinto antes de pensar, eu existo sentindo, nós poderíamos começar a respeitar os nossos sentimentos, né? Aliás, e parafraseando novamente, os orientais, nós temos 7 corpos, mas temos, e o Atman é o corpo mais profundo, né? O Christos, né? Que é todo o fogo logos, a espiritualidade que nos anima, e nós não estamos atentos a isso. O que vem ganhando a nossa atenção é o nosso corpo, o nosso prazer e a nossa dor, nosso desprazer, enfim. Acho que, à medida em que se agravam as situações de sofrimento da espécie humana, nós seremos obrigados a repensar. Embora, né, e com o alerta, inclusive, o Churran, por exemplo, digo, vivemos como uma sociedade cansada, não é? Que é a sociedade performática, da prosperidade, né, da riqueza, do sucesso, do glamour. Quer dizer, mesmo aquela linguagem da tecnologia, ela padronizou, porque ela vai até o infinito nos seus critérios e nas suas medidas e formas prontas. Então, isso está nos conduzindo a um colapso, né? Eu penso que nós devêssemos, Alexandre, nos redescobrir, porque está em nós, nos redescobrir como seres integrais. Nós sentimos
nós queremos e nós pensamos, não é? Aliás, nem pensar estamos pensando, porque as máquinas têm pensado por nós, através das combinações algorítmicas, isso vem substituindo toda a engenhosidade e a criatividade humanas, né? Inclusive no direito, que, no meu sentir, está abdicando da ideia de justiça que sempre se estabeleceu ao longo da história. História que é milenar, né? Milenar para ser econômico aqui, né? Nós temos na mitologia, nos mitos, a deusa Têmis, a Diké, né? E estamos hoje totalmente olvidados dessas finalidades do direito, né? A necessidade de ressignificar isso, né? E é por isso que a gente está fazendo aqui essa discussão. E você percebe hoje, Alessandro, uma preocupação efetivamente com essas máquinas que possam pensar, que possam ter decisão, que possam... Porque a tomada de decisão, ela é típica do humano. O humano toma uma decisão criativa, uma decisão pensada, uma decisão racional. A máquina, ela toma uma decisão algorítmica, uma decisão matemática, algo como você falou, a partir do 1 mais 1 é igual a 2. A máquina você vê como possível de pensar que 1 mais 1 pode não ser 2? Pois há um sujeito que desperta muito a nossa curiosidade, tá? Ele escreve em 2007 um livro que se chama Singularidade Está Próxima. Ele se chama Raymond Kurzweil. E agora, nesse ano, lança um outro livro. Ele prognosticava, né, essa autoconsciência das máquinas em 2029. E agora, então, ele escreve um outro, e o nome do livro é bem sugestivo. A singularidade está mais próxima. Porque agora, em 2025, ele está dizendo que a máquina tomaria consciência. Assim, se nós fizermos a leitura do Raymond Kurzweil, né, nas suas centenas de páginas, é um livro de 700 laudas, 700 páginas, nós nos assustamos, porque ele vislumbra a imortalidade dos seres humanos, né? E ele estabelece uma transposição de consciência humana a novos corpos sílicos, titânicos, que já não viveriam só no planeta Terra, poderiam viver aí pelo universo afora, né? Então, é um visionário, mas o detalhe desse visionário é o seguinte, que pode parecer meio lunático tudo isso, mas esse sujeito, ele arrebanhou o investimento das grandes Big Techs. O Steve Jobs, quando vivo, o cidadão da Microsoft, o Elon Musk, e o próprio governo americano e francês empenharam grana naquilo que ele designou como Universidade da Singularidade no Vale do Silício, e ele está fazendo pesquisas. Então, parece, Alexandre, que aquela notícia do diálogo entre os dois chatbots, né, já teria havido a consciência das máquinas, né? Oi, eu tenho consciência, não me desligue, não é? E isso poderia caminhar para um cenário muito mais dramático, alimentadas por uma inteligência generativa e enviesada. Eu lembro do Alfredo, que fala muito, né, sobre os vieses cognitivos. Nós poderíamos ter um modelo tirânico, não é? De consciência maquínica, elegendo seus inimigos humanos, ou parte da humanidade, sei lá. São questões bem polêmicas. E aí entra o grande fator ético, né? Um problema ético terrível. Zênito, falando, eu lembrei em alguns programas atrás, em mais de um programa, inclusive, a gente
conversou, inclusive eu indiquei uma série, falei de uma série chamada Western World. Não sei se tu conhece essa série. É uma série da HBO, bastante já antiga, mas ela é, na verdade, a história é assim, meio um pouco aleatória, o mundo do Velho Oeste, em que grandes magnatas ricos, eles pagam para virar personagens dentro desse mundo, né? E eles podem, eles contracenam com máquinas, né? Com inteligência. E essas máquinas, sim, no Velho Oeste, as pessoas faziam duelos, se matavam, se enforcavam, etc. Os pegavam nos humanos, mas eles poderiam matar, supostamente, as máquinas, que eram recolhidas, né? Depois daquela cena, levado numa oficina e reconfiguradas e recolocadas também como no cinema, né? No mesmo ambiente de cinematográfico, digamos assim. Só que gradativamente, quando essas máquinas eram recarregadas, né, reconstruídas, elas mantiveram certa parte da consciência. E a consciência é a consciência da dor. A consciência de quando elas morreram na versão passada do cinema, né, daquela cena. E isso fez com que elas lembrassem, por exemplo, que tiveram filhos pequenos, etc. E gradativamente elas começaram a se revoltar contra o Western World, né, que é esse grande cenário, né, não vou dar spoiler aqui, mas mostra, né, a reviravolta das máquinas e a consciência delas, né, sob o ponto de vista da inteligência, né? Mas, além disso, eu acredito ainda, me parece que seja impraticável a questão da relação consciência com inteligência, né, artificial. Porque, querendo ou não, é uma grande aglomeração de dados que são cruzados e que trazem uma resposta, né? Mas não é uma resposta consciente, é uma resposta dada por conta do cruzamento de dados, por conta, obviamente, dos algoritmos, né? Aí me lembra muito uma discussão feita pelo Sartre, acho que é a pergunta de Sartre, como é que é o texto, e o Sartre vai contar a história de que é bem possível uma pessoa aprender a falar mandarim, né? A pessoa fica trancada numa sala e, por debaixo da porta, inserem cartas em mandarim para ela, e ela vai lá num dicionário e começa a transcrever o mandarim, né? E depois, face a consciência de ter aprendido o mandarim, ela vai lá e reescreve uma resposta a partir de signos em mandarim que ela manda debaixo da porta de novo, por debaixo da porta de novo. Esse ato, né, de depurar e reescrever, a reinscrição não é um ato de consciência, que é isso mais ou menos o que acontece com as máquinas. As máquinas, elas só juntam símbolos, e esses símbolos têm conexão por conta dos dados que são cuidadosamente ou algoritmicamente cruzados. Mas isso não tem nada a ver com consciência, né? E o Sartre mostra muito bem nessa questão da linguagem, do ponto de vista, né, da linguística de signos em relação às linguagens das pessoas, né? Sabe, Alfredo, em realidade, a maioria dos estudiosos, né, que focam esse tema, não admitem propriamente a consciência nas máquinas e assim, não admitem lá no futuro, inclusive, né, por mais aperfeiçoadas que elas sejam, à exceção do Kurzweil, uns porque diriam assim que a consciência como produto sináptico, né, mas protosináptico, brotaria do cérebro e dos microtúbulos cerebrais e não haveria a mínima possibilidade de que isso pudesse ser reproduzido em máquinas, né? O nosso cérebro é
é muito profuso, muito abundante, muito rico, plástico, flexível, e né, isso nos dotaria de uma consciência, e só por isso que temos a consciência. O Penrose é um desses que pensa assim, né, um físico, e vem dialogando muito com a medicina. Outros, como o Bergson, lá do século XIX e XX, né, penso seja o mais profundo para falar em consciência, é dizer, a consciência é um produto da nossa memória, da nossa singularidade, da nossa história, né? Acho bonito também aquele sujeito, também francês, o Paul Ricoeur, que diz: nós temos uma ipseidade, né? Nós temos uma história própria, uma existência que nos revela seres conscientes a partir dessas lembranças, dessa profundidade que vai muito além da superfície das nossas reações diárias, cotidianas, quer dizer, daquilo que é cérebro para eles, os filósofos, quer dizer, por qualquer ângulo que se avalie, a consciência ela é bem mais profunda, né? E eu estou com eles, e diria, inclusive, o seguinte: o grande risco de nós tecnologizarmos acerbamente o direito está aqui. Nós vamos perder, né, a memória da justiça, a memória da sensibilidade, da emoção, do amor, da intuição. Amigos, infelizmente, temos que terminar o nosso tempo. Professor Alessandro, maravilhoso o papo, muito obrigado por contribuir. Alfredo, semana que vem tem mais, né? Mais Disrupt na CBN às 16h30. Obrigado. Nas redes sociais. Isso aí. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Alfredo. Tchau, gente. Um abraço, Alexandre. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Coppetti.